Uma pessoa teve um sonho muito nítido, na qual havia uma terra em patamares, toda ela trabalhada como se estivesse pronta para o plantio. Era uma terra escura, fofa, limpa, e em cada patamar havia moradores. Só que esses moradores tinham as suas habitações extremamente toscas. Mas do lado direito desses patamares, os coqueiros eram muito altos e entre cada coqueiro pequenas plantas surgiam. Bem, este sonho mostra, não, a diferença entre o trabalho dos reinos e o trabalho mineral, no caso aqui a terra, pronta para o plantio e limpa, totalmente preparada. E o homem em cima desta terra, poluindo, contaminando e desordenando tudo, simbolizado por esta casa tosca. E do lado direito desses patamares, os coqueiros, simbolizando pontos de atração. Então, como se o reino vegetal estivesse atraindo uma nova situação, estivesse ali, naquele lugar, trabalhando assim como o mineral estava trabalhando. A terra pronta, limpa, bela para ser plantada, e os coqueiros atraindo uma nova situação. E o homem ali, sujando tudo. Entre os coqueiros, pequenas plantas surgiam. Quer dizer, surgia uma nova consciência, surgia uma possibilidade de se tratar aquilo tudo, de se estar junto com os reinos de uma maneira mais harmoniosa. E este sonho me fez lembrar que nós temos duas terras em fase de implantação, que nessas duas terras, nas terras do Sol e nas terras da Irmandade, se levasse em conta esta harmonia entre os reinos, isto é, se levasse em conta desde o princípio como prioridade nesses lugares a harmonia dos seres humanos com os reinos. E não é por acaso que nas terras do Sol e nas terras da Irmandade, por enquanto, não há outra coisa que fazer senão lidar com a terra, senão lidar com os reinos. Porque a vida nessas duas seções de figueira ainda não está exigindo tantas tarefas de nossa parte. Porque lá existe só uma casa com uma ou duas pessoas, então a vida diária, o dia a dia, praticamente não ocupa as pessoas. Não é como nas outras áreas, que são uma verdadeira fábrica de tarefas, pelas próprias instalações e pelo movimento que vai muito além do trabalho de contato com os reinos. Então, nesses dois lugares, nas terras do Sol e nas terras da Irmandade, ainda se está naquela fase de tudo girar em torno dos reinos, do trato com os reinos, da terra, das plantas, dos animais, enfim, de tudo aquilo que representa os reinos. Então, este sonho, com esses coqueiros atraindo e com essas plantas novas, é como se fosse um sinal para nós de que nas terras do Sol e nas terras da Irmandade deveria se preservar a simplicidade da vida, para que o dia a dia não se complique, para que o dia a dia dê o menos trabalho possível. Como está no começo e as coisas não estão implantadas, então seria bom que isto fosse muito preservado. Esses coqueiros quer dizer uma sintonia com a coisa mais alta. Então que nesses dois lugares, depois da experiência das outras áreas, a gente complique o menos possível a vida,
faça tudo de uma forma tão simples que a gente não fique o dia inteiro em função de coisas para nós. Vocês sabem o que é isto, né? Fazer o dia inteiro em função de coisas para nós. E o verdadeiro trabalho está aí aguardando. Então, a simplicidade da vida, ser tudo tão simples, tudo tão despojado, que a gente possa realmente se ocupar daquilo que é muito importante neste momento, segundo este sonho. Porque, segundo este sonho, a Terra está pronta, a Terra está limpa, fofa, e aquilo que está em cima está tosco, para que a gente veja que estamos com uma possibilidade e que estamos com uma oportunidade de criar algo diferente, de forma que já se parta desde o princípio tendo mais contato com os reinos, sendo uma área rural, do que o vai e vem do dia, que para nada serve e que seria muito mais evolutivo, que fosse bem simples, bem sumário. Então isto está como um desafio para nós. Agora, nessa linha de ter tudo muito simplificado, está também um cuidado nosso para nos unirmos e para colaborarmos não só com a terra, como reino mineral, ou só com as plantas, como reino vegetal, mas nós colaborarmos também com aquilo que se chama de sexta hierarquia. Sexta hierarquia, que são os espíritos da natureza, os devas, os elementais. Então, se um trabalho começa, se uma área começa com isto incluído na sua consciência, se estas forças vitais da natureza estão incluídas, estas áreas vão ter um desenvolvimento completamente diferente. E a resposta desses reinos, desses plantios, dessa agricultura, poderá ser para nós um modelo para que depois a gente vá ajustando toda a agricultura, toda a vida das outras áreas a este mesmo nível de colaboração. Então, é como se a terra estivesse pronta, preparada, a terra estivesse já disposta para que isto acontecesse. Agora, não há um trabalho completo com a terra e com as plantas sem a presença desta hierarquia, sem a presença dessas forças naturais, dessas forças vitais, desses espíritos da natureza que cuidam da evolução, do desenvolvimento da terra e das plantas. Então me pareceu que nessa oportunidade, diante da visão desta pessoa, que nós deveríamos estar voltados para este assunto. Porque, como nós sabemos, o homem contaminou tanto o planeta, o homem desordenou tanto a superfície do planeta, que certas coisas hoje nem podem mais ser transmutadas pelos devas e pelos elementais presentes no etérico e no astral da superfície da Terra. Porque é tal o estado deplorável em que o homem colocou o planeta, do ponto de vista do equilíbrio, que foi necessário que naves, laboratórios, se aproximassem da Terra, e hoje existem milhares destas naves em volta da Terra, fazendo o trabalho de transmutação. Grande parte dos devas, grande parte dos espíritos da natureza se afastaram para outros trabalhos, para outros níveis, e não estão trabalhando na mesma proporção que trabalhavam, por exemplo, 30, 40 ou 50 anos atrás. Hoje, o trabalho desses espíritos da natureza, o trabalho destes devas,
ou desses anjos que cuidam da terra e das plantas, esse trabalho se reduziu um pouco e foi entregue às naves laboratório, tal a força que se precisava empregar para equilibrar o que o homem faz. Então hoje, o trabalho que os devas faziam, que os elementais faziam, que os anjos faziam, parte desse trabalho, que é muito mais material do que aquilo que eles têm condições para fazer, são feitas por essas naves. Mas esses espíritos da natureza, esses devas, estes anjos ou estas forças naturais, ainda contam com forças que se manifestam independentemente dos obstáculos. Não foram todos os elementais que se afastaram. Ficou um contingente que se encarrega de trabalhar independentemente dos obstáculos. Porque se eles deixarem de trabalhar, as plantas não terão mais força vital. E o reino vegetal não poderá se expressar com espécies mais delicadas, como possam ser esses vegetais comestíveis, flores e outros membros delicados do reino vegetal. Então, esse trabalho de união com estes reinos, este trabalho de abertura para essas presenças é muito importante, porque hoje praticamente ninguém cuida disto. Hoje, quando se vai fazer agricultura ou quando se vai montar um trabalho agrícola, se pensa em máquinas, se pensa em fertilizantes, tratores, enfim, se pensa em tudo, em cálculos, em previsões, em menos naquilo que é o mais importante, que é a colaboração com estes espíritos, com estas forças vitais da natureza, com estes seres, e que são eles os responsáveis, e que são eles parte da vida das plantas. Para nós compreendermos um pouco este assunto e para podermos estar bem próximos desta colaboração, ou nos abrindo para esta colaboração que é tão necessária, se pode aqui ver rapidamente como é o processo de germinação de uma planta, esta que nós colhemos. Quando a terra e o homem começam a trabalhar, o principal trabalho já foi feito, que é aquele de trazer para estes planos, onde a coisa deve surgir, a ideia da planta que deve nascer. Não pode existir uma semente, não pode existir a muda de uma planta, se a ideia daquela planta não é trazida do alto. Nenhuma planta brota em lugar nenhum se a ideia daquela planta não desce dos planos da criação e não chega até o plano material. Então, para uma semente existir, precisa que a ideia daquela semente, a ideia da criação para aquela semente, precisa que aquela ideia desça, semente por semente. Não pode uma semente existir se a ideia de Deus para ela não desce, não chega aqui para ela poder existir. E quem traz esta ideia do alto, dos planos das ideias para os planos materiais, são estes seres, são estes devas, são estes anjos, são essas forças da natureza. Então, quando nós temos uma semente nas mãos, parece que a coisa vai começar ali. Aquela semente não estaria nas suas mãos se estas forças da natureza não tivessem trazido a ideia dela para cá. Ela não poderia existir, ela não teria o seu centro de vida. E isto foi trazido para cá, para ela se materializar por esta sexta hierarquia, como nós chamamos naquele livro Os Jardineiros do Espaço, que vocês conhecem. Então, uma parte dessa sexta hierarquia que está por trás
de tudo o que acontece com a terra e com as plantas, traz a ideia, e à medida que esta ideia vai se aproximando da terra, da materialização, outras hostes ficam ali em torno, custodiando esta ideia, para que esta ideia não seja dissolvida, dispersada. Então, com toda esta presença, aquela ideia vai tomando forma e vai se projetando cada vez mais para baixo. E ali então surge um padrão, a essência de uma semente que tem condições de vir a ser uma planta, de desenvolver a sua vida. Então aquilo fica resguardado nestes planos por hostes desta sexta hierarquia, por esses espíritos, por essas forças vitais da natureza. Aí entram outras hostes para criar a forma desta ideia. Então, cada semente que vocês tocam, ali houve um trabalho criador de várias forças, de vários seres, de vários elementais, de anjos, de devas, de forças naturais. Houve um trabalho ali criando a forma daquela semente, criando a forma daquilo que deve se manifestar. E estes seres e estas forças, esses elementais, esses anjos, esses devas, mantêm aquela forma existente até que isto chegue na mão do homem, até que o homem e a terra recebam isto, ou comecem então a trabalhar com isto. Enfim, o trabalho já está todo feito quando chega na mão do homem. Quando chega na mão do homem, a planta já está em potencial aquilo que ela deve ser. E aí então começam a acontecer as coisas que começam a limitar aquilo que foi trazido, aquilo que foi desenvolvido e aquilo que foi preservado como ideia, como padrão, como símbolo daquilo que deveria ser. Como é que nós podemos fazer para lidar com isto, colaborando com este processo? Isto é, quando isto é trazido, chega nas nossas mãos, quando isto entra no nosso âmbito de trabalho, como nós podemos fazer para degradar o menos possível tudo isto que foi feito? Como nós podemos tratar da melhor forma possível todo este material que vai se transformar nas plantas já materializadas, nas plantas crescidas? Nós não podemos lidar com isto corretamente se nós não temos um mínimo de intuição. E é através deste nosso mundo intuitivo, desta nossa possibilidade de sermos intuitivos, é que nós internamente vamos receber deste reino dévico, desses elementais, o ensinamento de como ter uma ação correta com aquilo que estamos lidando. A ação correta nós não aprendemos nos livros. A ação correta nós não aprendemos só na experiência, porque os livros e as experiências já feitas tratam de um reino mineral e de um reino vegetal estudado, pesquisado e já bem conhecido. Esta intuição que vem destas forças da natureza para nós, que vem destes devas, que vem destes anjos, de toda esta sexta hierarquia, esta intuição nos ensina ao trato imediato e novo, porque estas sementes, estas plantas, este reino vegetal já está ensaiando para ser um novo reino. De forma que as plantas que estão descendo agora, o cultivo agora, o reino vegetal agora, ele já está ensaiando para ser um outro reino vegetal, um reino vegetal futuro. Então nós não podemos tratar uma planta hoje somente com os conhecimentos do livro, somente com o nosso conhecimento tradicional, da agricultura tradicional.
Este reino vegetal está mudando. Este reino vegetal está em transformação. Este reino vegetal está se aproximando daquilo que é hoje o reino vegetal intraterreno. Então, nós precisamos de intuição para trabalhar com isto. Então, existem duas formas de trabalhar com os plantios, existem duas formas de fazer estas terras se desenvolver. Existe a forma tradicional e conhecida, que é usar todos os métodos conhecidos para se plantar, para se tratar da terra, para se colher. Isto tudo nós sabemos. Mas, além disso, hoje, o agricultor, isto é, aquele que serve o reino vegetal e aquele que serve a terra, ele precisa ter intuição. Porque se ele não tiver intuição, ele vai tratar de uma planta e vai sufocar naquela planta aquilo que está ali fazendo pressão para renovar, que está na linha evolutiva do vegetal, que está ali fazendo um processo de exteriorização. Então, não basta que a gente saiba como plantar, como tratar, como colher. Isso nós devemos saber basicamente. Mas além disto, cada vez que nós vamos nos aproximar desse trabalho, com cada planta que nós vamos tratar, com cada semente que nós formos nos relacionar, enfim, cada plantio que nós formos fazer, nós temos que ter a intuição presente, porque ali pode estar um processo novo começando e nós estaremos colaborando com essa sexta hierarquia, com este reino todo, não só quando produzimos coisas para colher, mas principalmente quando estamos colaborando no desenvolvimento daquela espécie, daquela semente, daquela planta, enfim, do exemplar daquele reino que está aos nossos cuidados. Então, nós temos que estar muito abertos à intuição, porque só a intuição pode te trazer um dado novo, se ali está acontecendo algo novo com uma planta, se aquela planta já está num novo processo. E isso é muito importante, porque no trato com esta planta, você pode estimular as essências daquela planta ou você pode sufocar. Hoje eu ouvi numa fita que certas essências são muito importantes para o homem da superfície. As essências materiais. Imagine se nessas essências estiver viva ainda a força que moveu a planta. Se na essência perdura aquela força que havia no início da planta, aquela força que foi desenvolvida e trazida pela sexta hierarquia. Se isto tudo estiver incluído no nosso trabalho, pode-se imaginar a riqueza de todo este processo. E isso nas terras do Sol e nas terras da Irmandade, existe a energia, existe o ambiente, existe a possibilidade disto ser feito rigorosamente. Mesmo porque estas terras surgiram e nós vamos começar a lidar com plantios lá, já com uma outra consciência. Não é a mesma consciência de 15 anos atrás. Isto deve ser uma outra consciência. Esta consciência de estar realmente colaborando com estas forças e com esses reinos. Então, cultivar a terra e cultivar as plantas, para nós, deve ter um sentido maior, deve ter um sentido novo. Porque cultivar uma planta não deve ser só ela germinar, crescer, ser tratada, colhida e comida. Neste processo todo, existe o processo da planta, existe o processo evolutivo daquele ser vegetal, daquela semente, daquele fruto. Cada planta que surge não é igual a outra. Cada árvore de laranja que vocês plantam não é igual uma a outra.
E dependendo do relacionamento que você tem com aquilo, dependendo do relacionamento que você tem com aquele reino, aquilo é muito mais do que obter laranja para consumo. Aquilo é todo o processo daquela planta, todo o processo daquele fruto, que pode ser sempre mais evoluído no contato conosco. Foi dito um pouco antes que os anjos e que os elementais e que os espíritos da natureza que cuidam disto estão fazendo o trabalho necessário para o reino não perecer. Mas esses reinos e essa sexta hierarquia, ela está muito atenta para as nossas reações e está muito atenta principalmente para as nossas intenções. Então, dependendo da nossa intenção e da nossa consciência, quando trabalhamos com isto, vai ser o desenvolvimento daquela planta. Uma cenoura ou uma árvore frutífera pode sim ter um desenvolvimento todo material e pode produzir frutos abundantemente. Mas será que todo o desenvolvimento da planta aconteceu durante todo esse processo? Será que aquele fruto não poderia ser mais? Será que aquela cenoura não poderia ter sido mais? Mais o quê? Isto nós vamos sentir, vamos perceber, à medida que fazemos relação com isto. Por exemplo, se nós estivermos fazendo isto com intuição, conectados com essas realidades, eu não sei se nós vamos plantar as coisas com a distância que nós usamos de uma planta para outra. E também não sei se a distância entre uma planta e outra é só essa que está nos livros, é só essa que está no ensinamento. Você precisa saber ali naquele momento, a começar pela distância entre uma planta e outra que você plantou. Então, isto que se vê, esta aberração que se vê, tudo com a mesma distância, isto é falta de intuição, isto é falta de contato com estas coisas. Porque se ali tem uma semente, ou se ali tem um embrião de uma planta que tem mais possibilidade de desenvolvimento do que outra, então em volta daquela planta deve ter mais espaço. Ela vai precisar de mais espaço do que uma planta normal. Nem todas as plantas têm as mesmas qualidades, é como seres humanos. Então, se uma semente tem uma qualidade especial, então naquela semente o reino vegetal vai fazer alguma experiência. E pode muito bem ser que a planta que vem daquela semente precise de um espaço especial para aquela experiência ser feita. Então eu posso semear muito, mas eu tenho que saber em que distância eu vou colocar aquelas coisas. E isto não tem livro que explique, isto não tem mente que diga isto. Aqui precisa intuição, percepção, aqui precisa uma qualidade que surge em nós e que desenvolve em nós quando nós nos dedicamos a isto. Senão não desenvolve. Eu não sei, por exemplo, se eu poderia acertar a distância entre as plantas que eu semeio. Eu não sei se eu poderia. Eu só vou saber isto quando eu estiver fazendo. E dependendo do modo como eu estiver fazendo. Porque se eu estiver fazendo aquilo brutalmente, como se faz, se eu estiver tratando aquilo materialmente somente, eu certamente não vou perceber nada. Mas se eu estiver fazendo aquilo com um outro espírito, com uma outra sintonia, aí é que eu vou descobrir que eu posso perceber as coisas. Eu posso saber estas coisas. Mas esta sexta hierarquia, estes anjos, estes devas, estes elementais, estas forças da natureza, não nos passam nada se nós não estivermos no trabalho vivo de colaboração com eles. Porque eles têm um senso de silêncio, eles têm uma tal união com o divino que eles resguardam as coisas que eles representam. Então, você só vai receber estas intuições, ou melhor, você vai realmente colaborar com esta hierarquia
com esses reinos e fazer um trabalho junto com eles, você só vai ter esta aprendizagem, você vai desenvolver estas coisas, você vai chegar a perceber estas coisas, é só na prática, é só na realização. E se esta realização estiver em conjunto com eles, percebe? Então é por isto que a agricultura está nessa situação. A agricultura hoje é veneno por todos os lados, não é? É um conjunto de venenos que vocês conhecem. Então, o conhecimento para lidar com isto e a forma de trazer isto para a manifestação de um jeito ordenado, de um jeito harmonioso, colaborando com a evolução divina, o jeito de fazer isto, as intuições para fazer isto, vêm desta hierarquia que cuida destas plantas. Agora, é no trabalho, é no contato, e dependendo de como você está ali, que essa intuição é transmitida. Não é que não seja cerceada a intuição e a informação. É que para você sintonizar com essas forças, você precisa estar muito afinado com elas. Você precisa estar numa atitude de grande respeito, de grande fraternidade com elas, numa sintonia toda especial. Nem sempre você está lidando com um material totalmente espiritual. Você está lidando com um material etérico, já densificado, porque esta sexta hierarquia já trouxe esta coisa para o plano físico, e você está lidando então com o material físico e com o material astral. E isso é tremendamente sensível à sua atitude, à sua união com aquilo e ao equilíbrio que você está ali. Então você vai realmente saber o que fazer com uma planta, e você vai saber como fazer um plantio, é quando você estiver realmente todo integrado ali, e todo muito unido, muito conectado com esta hierarquia. Senão você vai fazer o que todo mundo faz e vai colher o que todo mundo colhe. Mais ou menos quantidade, dependendo das circunstâncias. Mas o trabalho evolutivo, isto é, você está percebendo e você está dando oportunidade para um ser vegetal ou para a terra, que é um mineral, desenvolver alguma coisa naquele processo, evoluir durante aquele processo, isto é que é o trabalho com os plantios. Isto é que é o espírito do trabalho com os plantios. Então, claro que não é todas as pessoas que vão fazer parte dos plantios, porque para fazer parte dos plantios precisaria ter vocação para estas coisas, precisa ter uma compreensão deste processo e executar esta intenção e colocar esta intenção em prática. Coisa que neste campo dos plantios não acontece só entre nós e as plantas, entre nós e as terras. Aqui, para isto constituir realmente um processo evolutivo, como se deve desenvolver nas terras do Sol e nas terras da Irmandade, precisa, além de nós e além das plantas e da terra, precisa essa sexta hierarquia, precisa essas forças da natureza, precisa esses anjos, precisa esses elementais que trabalham sem que a gente nem saiba da existência dele. Porque nenhuma planta cresce se eles não estiverem aí. Mas nós estamos tão distantes destas coisas, tão ignorantes de tudo isto, que as coisas vão crescendo naturalmente e nós, sem podermos participar um pouco mais, nos dar mais e sem podermos colaborar mais para esse desenvolvimento. Porque por mais que você faça, por mais que você queira, você nunca vai alcançar a intuição de um Deva, a intuição de um anjo, a respeito do processo daquela planta, a respeito do processo daquela terra. Então aqui entra realmente o ser que vai trabalhar nos plantios. Ele entra com isto, fundamentalmente. Depois é que vem o resto. Ele entra com isto, ele entra com esta compreensão, ele entra com esta vocação para entrar em contato com isto e para desenvolver um plantio evolutivo e não só um plantio produtivo.
Então veja que nas terras do Sol e nas terras da Irmandade, como eles não têm outra coisa que fazer agora, se não cuidar disto, porque é a única atividade que está lá para ser desenvolvida. Estes são os dois grupos e essas são as duas terras que podem, com o tempo, ir colocando os plantios de todo o resto da figueira num outro nível. Mas isto precisa que aconteça em algum lugar. Este nível tem que ser reconhecido, tem que ser vivido. Este nível tem que ser materializado numa determinada área. E nós estamos distraídos com muitas outras coisas, estamos ocupados com muitas outras coisas, e realmente as plantas acabam crescendo e produzindo mais por obra da sexta hierarquia do que por obra nossa. Porque vocês veem que a gente ocupa alguns minutos por dia para ir lá regar, ocupa algumas horas por mês para ir lá adubar, para capinar, e esta hierarquia está ali 24 horas. Então o trabalho dessa hierarquia é permanente, é constante, é eterno. E o nosso é intermitente. Teríamos que, nesta nossa intermitência, não nesta nossa, por força de circunstâncias, nessa falta nossa de regularidade ali, nós teríamos que compensar isto com uma intuição, com uma ideia imediata do que fazer para nós realmente formarmos um elo nesta corrente evolutiva. E não na hora que aparecemos, na hora que vamos cuidar, interrompamos uma coisa que toda esta hierarquia está fazendo ali, que todo o reino está construindo ali. Neste centro e neste grupo já existe uma base para se tratar destas coisas, que já existe uma base. Aqui existe uma consciência já formada em certas coisas. E por isso é que essas terras do Sol, essas terras da Irmandade, chegaram 15 anos depois, esperando, aguardando que a nossa consciência estivesse num outro ponto. Então, ali praticamente não há hábitos, não há vícios, não há formas implantadas. Mas, sem a intuição, tudo isto é muito materialista, tudo isto é muito produtivo, mas e o resto? E o principal, que é o desenvolvimento, que é a evolução. E depois, se nós vamos usar um fruto que cresceu assim e que desenvolveu assim, isto vai fazer em nós um trabalho de sutilização muito maior do que se ele for um fruto material somente, com o qual você desenvolveu um relacionamento praticamente físico e praticamente mental de ter interesse em que ele seja um fruto para você depois usufruir dele. Precisa mais do que isto. Precisa mais do que isto, que é para este contato com este reino, este fruto, quando ele vier fazer parte do teu corpo, quando você o ingerir, isto é um outro processo que acontece aí. Este fruto tem um outro valor. Este fruto está relacionado com seus planos internos, com seus planos sutis. E isto é válido para as ervas, isto é válido para as sementes, isto é válido para tudo. Veja, aqui nós temos trabalho com ervas, nós temos trabalho com sementes, trabalho com agricultura em geral. Aqui nós temos todas as etapas disponíveis para fazer um trabalho evolutivo, de uma forma geral. Mas a finalidade dessa partilha, diante do sonho dessa pessoa, porque viu lá no meio da sujeira os coqueiros e as plantas novas. Então nós temos que ver isto. Temos que ver isto porque nós não estamos aqui para fazer sujeira. Nós estamos aqui para ser coqueiros, os coqueiros da visão. Nós estamos aqui para ser coqueiros para que as plantas novas possam nascer. E essas plantas novas é tudo isto que as plantas incluem quando você as trata de uma forma espiritual ou de uma forma evolutiva. Não é que essas coisas tenham estado ausentes dos plantios aqui estes anos todos, não estavam presentes. Mas agora nós temos que ter isto como prioridade destas áreas. Então quem está nestas áreas, tome cuidado para não começar a encher o seu dia de coisas inúteis e supérfluas, coisas próprias, coisas que podem ser feitas em poucos minutos e que se leva horas.
porque transformam-se em verdadeiros elefantes brancos dentro do campo das tarefas. Então precisa um alinhamento com estas coisas, que é para nós termos a capacidade e nós temos a possibilidade de simplificar a vida, de simplificar a atividade, de simplificar a nossa personalidade. Nós temos que nos tornar mais simples, temos que nos tornar mais diretos, mais puros nesse sentido. Isto é o convite que esta visão está fazendo para nós. E acho que aqui tem todas as condições para acontecer isto. E se isto tudo veio à tona, e se isto tudo foi mostrado, é porque tudo isso está aí para colaborar conosco. E nós temos que então reconhecer o tipo de colaboração que pode surgir, o tipo de trabalho que pode nascer. Por isso que uma chama Terras do Sol, porque o Sol é o regedor deste sistema e este regedor, esta alma, deve estar ajudando também. E Terras da Irmandade, porque esta fraternidade, esta união, esta irmandade tem que se estender além deste relacionamento humano. Porque o relacionamento humano, sem esses outros relacionamentos, torna-se muito complicado. Muito complicado. Então você passa a maior parte do dia cuidando de relacionamento humano. Quando devia ser uma coisa imperceptível. Devia ser uma coisa que ia fluindo, vai fluindo. Porque o importante não é isto. Você não está no mundo para se relacionar. Você não está na vida para fazer relacionamento humano. Relacionamento humano é consequência de você estar na vida com os outros. É consequência. Então, nessas terras do Sol e nessas terras da Irmandade, esses grupos devem ter isto muito claro, porque aí eles não vão permitir que outras coisas se aproximem e abafem essas coisas e tomem o tempo todo deles com coisas que não é isto. Se você está diante de uma árvore frutífera, você não está ali diante de uma fábrica de frutas. Você está diante de um ser vegetal. Aquilo é um ser vegetal. Aquilo é um membro de uma espécie vegetal. Você está diante disto ali. E a partir dessa relação, desse reconhecimento, vem para você a força. Mas você está diante de um ser vivo, um ser de um reino. Do reino que neste planeta foi o que mais cumpriu o seu papel, que mais cumpriu a sua tarefa. Porque o reino vegetal cumpriu mais o plano do que o reino humano. Então nós estamos realmente diante de um reino padrão para nós, num certo sentido. E daí decorre todo um conhecimento e toda uma maneira de tratar. Essas coisas se faz com o coração, não se faz com gesto, nem com mente, nem com atitude, nem com coisas externas, isso se faz com o coração. E é através do coração que você vai chegando nestas coisas.